Sejam bem-vindos à maior e mais moderna feira 100% digital do agronegócio da Amazônia Legal. Conecta Sebrae, segundo o Agrolab Amazônia, e que jorrem rios de oportunidades nos 3 dias de realização, 14, 15 e 16 de setembro de 2021. Naveguem nessa experiência. Satisfação estar aqui participando do Sebrae AgroLab 2021. Meu nome é Daniel Trento, eu estou como coordenador geral de articulação para inovação no Departamento de Apoio à Inovação da Secretaria de Inovação do Ministério da Agricultura, uma secretaria que tem pouco mais de 2 anos no Ministério com mais de 100 anos de existência. Isso já diz um pouco da relevância e importância dessa agenda que a gente tem desenvolvido aqui para o futuro do agro, para o futuro da agrobiodiversidade do país. Especificamente, a gente tem trabalhado bastante com o fortalecimento, com o desenvolvimento de ecossistemas de inovação agropecuária, toda a temática ligada às startups do agro, às agritechs, as startups do processamento de alimentos, da agregação de valor, que são chamadas food techs, a inovação aberta como um todo, como que a gente conecta academia, pesquisa, setor produtivo, produtores rurais, startups nesse processo, empreendedorismo, desenvolvimento socioeconômico calcado na ciência, com base na ciência e inovação. Então, para contar um pouquinho dessa história, de como a gente tem trabalhado, e principalmente um enfoque para a região norte, para a região amazônica, como que a gente pode aproveitar essa oportunidade desse evento e estreitar a agenda de inovação e fortalecimento do ecossistema de inovação da região norte. Desde já fica o recado aqui, estamos 100% à disposição para articular com as instituições regionais esforços para esse fim de fortalecimento do ecossistema, às vezes construção do ecossistema de inovação agropecuária, inovação baseada em ciência, em uso sustentável dos recursos naturais. Então, estou projetando já a tela. Inicialmente, é importante, sempre que fala de agropecuária brasileira, contar e resgatar, para muitos pode parecer repetitivo, mas é um tema importante dizer que a gente conseguiu fazer uma revolução em 30 anos, década de 70 aos anos 2000, praticamente o Brasil conseguiu inverter, virar a chave de ser um grande importador de alimentos, basicamente, boa parte dos produtos que se consumia em grande quantidade no país eram importados, e com base em muita pesquisa, Embrapa, universidades, investimento, crédito acessível, e principalmente o empreendedor rural que saiu de suas regiões para novas fronteiras, conseguimos tornar o Brasil um grande produtor de alimentos, um grande exportador de alimentos em várias cadeias produtivas. Então, aqui a gente tem uma imagem década de 70 que representa um pouco do que era a nossa agropecuária, e vocês podem ver no slide algo que não é raro hoje, principalmente nos estados do Centro-Oeste, a força do agronegócio brasileiro. Isso se deve muito a esses pilares, empreendedorismo, os produtores rurais, recursos para financiamento e investimento das suas atividades, mas principalmente pesquisa, que adaptou cultivos de clima temperado para os trópicos e fazendo que o Brasil seja hoje uma grande potência da agricultura tropical no mundo. Só para ter um exemplo, aí no Mato Grosso, Sinop, na década de 70, tinha essa imagem, e hoje temos um município pujante, não só Sinop, como toda a região, Lucas do Rio Verde, entre outras, Sorriso, um desenvolvimento muito forte, e aí carrega toda a cadeia produtiva, todos os prestadores de serviço, fornecedores de insumos, entre outros. Cadeias que o Brasil hoje é líder, como suínos, de aves, suco de laranja, soja, se não é líder, está entre os 2, 3, gado de corte,
Então, isso a gente conseguiu, né? Brasil, uma revolução em menos de 30 anos, vamos dizer assim. A Embrapa foi criada em 73 e próximo à década, aos anos 2000, o Brasil já estava performando muito bem em boa parte das culturas. Líder em agricultura tropical, né, em vários temas. É importante aqui reforçar a biotecnologia, nanotecnologia, os sistemas integrados, né, sistemas de produção sustentáveis, as práticas agropecuárias, processos agroindustriais, a questão de melhoramento genético, vegetal e animal, insumos tecnológicos, e hoje caminha-se fortemente para a questão dos insumos biológicos, né? O Ministério da Agricultura lançou, no início do ano, o Programa Nacional de Bioinsumos, que é justamente para promover também uma nova transição, né? Substituindo insumos sintéticos por insumos biológicos, e a agricultura digital, que também faz parte muito forte, muito relevante da agenda que a gente tem trabalhado aqui no Ministério. Em resumo, a gente costuma dizer que essa revolução das últimas 30, 40 anos, né, das últimas 3, 4 décadas, se deveu aos pilares que eu já mencionei. E a gente passa por um momento que a agricultura digital pode ser uma segunda revolução, né? A transformação digital do campo, com todas as tecnologias de informações, a velocidade do processamento de dados, a conexão produtor com o mercado, plataformas de negócio, isso pode ser um grande catalisador de uma nova revolução. Mas se formos observar, os tripés são muito parecidos, né? Ou seja, nós temos a necessidade de estar conectado com o empreendedor, capital, mas agora a gente sabe que capital público, né, recursos públicos já não tem em abundância, fazer conexão com investidores privados, com fundos de investimentos, com os detentores do capital para investimento, que é assim que tem funcionado esse triângulo, e pesquisa continua sendo muito relevante. Apenas para citar como exemplo, na questão da agricultura digital, se fala muito agora nos últimos 3, 4 anos, mas a Embrapa já tinha criado, na década de 80, a Embrapa Informática Agropecuária, que era justamente para trabalhar nesses temas. Em São Carlos tem a Embrapa Instrumentação Agropecuária, que também trabalha muito com agricultura de precisão e instrumentação de equipamentos, né, processos. Enfim, universidades também que já fazem um trabalho forte isso nessa agenda ao longo de alguns anos, que pavimentou a possibilidade hoje de o Brasil ser um celeiro de startups e do agronegócio. Então, esses 3 pontos são fundamentais. Mas aí tem um novo ponto nesse processo, que são as startups. A gente não perde o foco do produtor rural, mas entra um novo tipo de empreendedor, que são as startups, empresas nascentes, de base tecnológica, com um modelo de negócio ágil e conectado, né, a tecnologias de informação. Com base nisso, a gente traz um outro elemento para a nossa discussão, que são os cenários futuros da agropecuária, uma população mundial crescente, né, a expectativa é de 9 bilhões de habitantes no planeta em 2050, já estamos beirando os 8 bilhões. A produção agrícola ela vai precisar crescer, né, globalmente, 70%, quase 100% nos países em desenvolvimento, que tem população crescente, a população cresce mais nos países mais pobres, ao passo que nos países mais ricos ela diminui, né, ao envelhecimento da população, e principalmente da população da zona rural. Isso tudo vai demandar mais água, mais energia, mais alimentos, mais fibras. Vamos trazer também os elementos ambientais, de mudanças climáticas, de conservação, de desflorestamento, e aí a gente tem um cenário complexo para avançar, né? Então, em resumo, nós temos aí uma população crescente em países mais pobres e, ao mesmo tempo, temos a conectividade chegando, a informação, tecnologia da informação. Aqui uma foto do slide aí muito representativa, que ganhou o prêmio, isso em 2014, tá? A gente imagina hoje com toda a aceleração da tecnologia, mas eram residentes, né, africanos de Djibouti, buscando na beira né, próximo à Somália, buscando um sinal melhor de internet, ou seja, a informação conectando o mundo. A gente traz esse cenário complexo, multifacetado, para o processo de tomar decisão, não só do Ministério, formação de políticas públicas, mas das empresas, sejam elas empresas consolidadas ou empresas novas, startups, entre outros. Esse é o cenário que a gente precisa ter atenção.
E, com base nisso, entendendo que é um processo evolutivo, é um processo de aprendizagem. Na década de 60 e 90, tínhamos a Revolução Verde, a questão da monocultura, era monodisciplinar, commodities, mas houve uma contribuição muito importante para a agricultura. Anos 2000, 90, mas principalmente 2000, os sistemas integrados, uma segunda onda, a intensificação da produção multidisciplinar, eficiência agropecuária. Nos últimos anos, 2020, a gente passa por uma base biológica da agricultura, São sistemas mais complexos, transdisciplinares, os insumos biológicos, a pesquisa passa a ser mais aberta, inovação aberta, pesquisas integradas. Então, esse é um processo que a gente vem monitorando e acompanhando. E não nos resta dúvida de apontar que o futuro da agropecuária, o futuro da alimentação do mundo, vai ser baseado na convergência entre digital e o biológico, o bits e o bytes, o bits e o bio, um potencial sem precedentes para a geração de inovação, agregação de valor. Então, essa dobradinha que vai permeando boa parte das nossas ações. Dentro desse cenário, desse entendimento, no Ministério, na Secretaria de Inovação, elencamos 4 eixos de impacto. Um é sustentabilidade, o outro segurança alimentar, o Brasil como provedor importante do mundo. O terceiro, a segurança do alimento. Não basta prover o alimento, mas prover ele de forma segura, rastreável, inócua, que possa levar a boa parte dos consumidores uma segurança. E entendendo a sociedade, esse é um ponto fundamental. A sociedade é protagonista desse processo. As cadeias agropecuárias estão cada vez mais invertendo o poder na tomada de decisão. O cidadão, o consumidor, tem cada vez mais influenciado os processos produtivos. Ele quer saber a origem, quer saber como o produto é feito, de onde que vem, como ele é transportado, como é o consumo de água, de carbono. Enfim, esse conjunto de informações estão cada vez mais evidentes na sociedade e a gente precisa acompanhar isso para uma agricultura que evolui. Dentro desse cenário, os eixos estratégicos foram 5 eixos estratégicos definidos com base nesses horizontes de impacto. Então, sustentabilidade, com toda a agenda de clima, tempo, carbono, água, solo. Bioeconomia, com a parte de biologia avançada, bioinsumos, bioenergia, recursos naturais, sociobiodiversidade. Agricultura digital, aí incluindo agricultura de precisão, internet das coisas, inteligência artificial, blockchain, big data, entre outros. Inovação aberta como o ambiente onde isso tudo acontece, e esse é um tema da nossa fala de hoje, o ecossistema de inovação, essa agenda disruptiva de agricultura digital, ela só acontece, não só digital, mas de inovação agropecuária, de inovação sustentável, só acontece se eu tenho um ambiente propício para isso. E essa é a provocação que a gente gostaria de fazer hoje. Como está a região norte, como está a Amazônia, como está o ambiente de inovação para que a gente avance promovendo startups, promovendo negócios, promovendo tecnologias. E food tech como um elemento estratégico para o país. Ou seja, quando a gente lê food tech, a gente lê tecnologia de processamento de alimentos, é ali que está a grande chave do salto, é a agregação de valor. É a gente não exportar só o café in natura e importar o sachêzinho do café, ou a cápsula. É exportar o cacau e importar os cafés de países que não têm um pé de cacau. Ou seja, a agregação de valor deve ser feita aqui. Como que nós promovemos isso? Valorização da biodiversidade, dos recursos genéticos, dos recursos florestais, da nossa rica biodiversidade, a mais rica do mundo. Como que a gente agrega valor nisso? Esse é o grande desafio. Tudo isso que eu falei está formalizado no documento federal, a Estratégia Federal de Desenvolvimento para o Brasil 2031. Então, lá no item 1.3.2, se observa posicionar o agronegócio brasileiro como referência na promoção da saúde, qualidade de vida para a sociedade mundial, por meio da produção eficiente e da entrega efetiva de produtos, serviços, processos e seus derivados, com base em sustentabilidade, bioeconomia, agricultura digital, inovação aberta e sistemas alimentares. Então, essa agenda que a gente
conta um pouquinho do histórico da evolução da agropecuária e aposta na convergência do digital com o biológico, né? A gente tem também uma formalização que nos dá embasamento para políticas públicas. Indo para o tema da nossa fala aqui, inovação aberta, agricultura 4, 5, 6.0, enfim, né? Tem muitas nomenclaturas, mas nós temos trabalhado, acompanhando, incentivando, dando apoio para ecossistemas regionais de inovação, entendendo que cada um tem sua peculiaridade e cada um tem seu grau de maturidade de desenvolvimento. Uns são mais desenvolvidos, já tem todos os atores e os elementos funcionando. Eu posso citar aqui o corredor de Piracicaba, São Carlos, Campinas e Ribeirão Preto. É um ecossistema muito forte, muito vibrante. Ali tem empresas privadas, grandes empresas, tem startups, concentração maior de startups do Brasil na região sudeste, investidores privados, universidades. Então, esse ecossistema é muito vibrante naquela região. Como que a gente pode desenvolver um ecossistema baseado em inovação, em uso sustentável de recursos naturais na região norte do país? Vamos trabalhar para isso, né? Articulando. Eu acho que esse evento aqui pode ser um importante início de uma conversa com esse foco. Para falar isso, a gente tem feito monitoramento. Junto com a Embrapa, desenvolvemos o Radar Agritech, que é um levantamento de quantas são, onde elas estão, as startups do agro. E aqui vocês observam que a grande concentração delas são mais de 1.000. Em 2019, nós mapeamos 1.125, e agora, esse ano, 2020 e 2021, 1.574, alguma coisa próxima disso, mais de 1.500 startups. Só que, se olhar nesse gráfico que eu coloco aí, nós temos mais 60% na região sudeste, 25% na região sul. Região norte, temos 2% das startups focadas no agro. E o agro aqui, lato sensu, tá boa? Quase todas as atividades focadas na produção de alimentos, fibras, energia estão englobadas aí. Como a gente muda isso, né? A gente sabe, e uma parte da análise é essa, a concentração da estrutura das universidades, né? Boa parte estão na região sudeste, região sul. A questão da fixação de pesquisadores e empresas inovadoras em regiões como a região norte, nordeste, não é tão simples. Mas como que a gente pode, Ministério, com instituições regionais, induzir esse processo, né? Começar um fortalecimento da construção desse ambiente de inovação para que mais startups surjam. Startup, no fundo, é um símbolo, mas se eu tenho startups surgindo, é que eu tenho instituições de pesquisa funcionando, eu tenho um ambiente de negócios propício, onde seja fácil abrir a empresa, eu consigo mão de obra qualificada, eu tenho maneiras de escalonar e de escoar os produtos e as tecnologias, escalar isso. Então, esse é o grande desafio. Como a gente tira a região norte de 2% das startups para passar pelo menos para 10% nos próximos anos. Só para citar aqui alguns temas, né, que a gente elenca nesse estudo do Radar Agritech, eles são divididos entre antes da porteira, depois da porteira e dentro da fazenda. As atividades antes da fazenda são muito mais ligadas a toda a cadeia de suprimentos, né, distribuição de insumos. Dentro da propriedade, a agenda de monitoramento da gestão, sensoriamento da propriedade com vistas à atividade agropecuária em si. E pós-fazenda, depois da porteira, toda a agenda de distribuição. E aí pode entrar canais de comercialização, ferramentas de rastrear a produção, né, entre outras que levam o produto ao consumidor. Aqui são notícias, né, relacionadas a isso. O número de startups do agro cresceu durante a pandemia. Esse monitoramento mostrou isso. Praticamente, na verdade, mais de uma startup por dia foi criada no Brasil. Como eu ia dizendo, nós temos uma concentração maior dessas startups na atividade pós-porteira, depois da fazenda, né? Alimentos, novos alimentos, as food techs, distribuição, logística, marketplace, plataformas de venda. Como que a gente conecta a agenda de
de novos negócios, novas plataformas para produtores rurais mais isolados. Como que a gente consegue fazer com que eles tenham conectividade e acessar essas informações e diminuir a sua cadeia de custódia, né? Diminuir os seus canais intermediários para chegar direto ao consumidor, isso agregando valor à sua produção também, né? São ferramentas que a gente precisa desafiar e entender melhor. Na sequência, também temos, ali são aquele levantamento de startups, aqui a gente tem acompanhado e monitorado dentro de várias instâncias de discussão, como a Câmara Agro 4.0, que o Ministério da Agricultura e o Ministério da Ciência e Tecnologia têm conduzido. A gente já tem mapeado aí mais de 20 hubs de inovação do agro, da região sul, né? Na região norte pode existir algumas, assim, ainda não foi catalogado aqui, certamente existem, né? Mas, mais uma vez, concentração sudeste e sul. Como a gente promove esses ambientes de inovação, né? Esses hubs de aproximação do setor produtivo e da pesquisa na região norte do país, né? Fica aqui, mais uma vez, o Ministério se colocando à disposição e certamente nos próximos meses a gente pode fazer uma agenda específica aí com as principais instituições para promover isso. Indo para a questão de agregação de valor, como eu comentei, né, a convergência das tecnologias de informação com os novos processos físicos, químicos, biológicos da indústria de transformação de alimentos tem promovido, né, uma agenda de novos alimentos, como, por exemplo, as proteínas alternativas, o plant-based, o hambúrguer vegetal, a carne vegetal, o leite, né, vegetal, enfim, as fazendas verticais chegando próximas aos grandes centros, diminuindo toda a logística de distribuição e conservando o melhor alimento, fazendo com que o cidadão tenha um alimento mais fresco, mais saudável, nutritivo, né, e produzido de maneira otimizada, né, cerca dele, com as fazendas verticais. A questão das proteínas alternativas, nós temos trabalhado fortemente uma agenda com todo o setor produtivo, mais de 60 instituições públicas, privadas, grandes empresas, startups, financiadores, ou seja, todo o ecossistema, para a construção de um plano nacional de proteínas alternativas. Como que a gente consegue posicionar o Brasil também como ofertante de proteína alternativa, de proteína vegetal, de carne cultivada, enfim, como foi mencionado lá, o consumidor tem cada vez mais protagonismo. Ao passo que em países mais pobres existe um aumento da população e vai demandar alimentos mais baratos, em países mais ricos existe uma demanda maior por produtos mais específicos e com comprovação da maneira que ele é produzido, seguindo determinados protocolos. E isso nos coloca assim, precisamos ofertar, né, para que os consumidores escolham, e não ou um tipo de alimento ou outro. Não, né? O correto é o Brasil pode ofertar os dois, a proteína animal e a proteína vegetal, né? Nós somos líderes em agricultura tropical e temos expertise, know-how e capacidade de fazer isso. Então, por isso, essa agenda tem sido construída aí fortemente com o setor produtivo. Como vem falando, a questão dos ecossistemas de inovação, então o Ministério já tem uma atuação forte com a região de Londrina, Triângulo Mineiro, em breve a gente está lançando a rede de inovação agropecuária do Triângulo Mineiro, a região sul do país, tem no Paraná, mas também no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e a gente está, Centro-Oeste tem articulação, Nordeste, Vale de São Francisco, já estamos começando, e agora a gente, a partir desse evento aqui, eu acho que fica, né, nítida a necessidade de uma aproximação maior na agenda de inovação agropecuária com a região Norte. Então, pretendemos, né, fazer isso com a celeridade possível, entendendo os graus de maturidade de cada região, né, fazer uma estruturação e entender, né, qual é o plano estratégico da região Norte, da região amazônica, para a inovação agropecuária, para a inovação baseada em ciência, para uma inovação com uso sustentável dos recursos naturais. Quais são os elementos estratégicos e como que os órgãos públicos podem, junto com o setor privado, promover isso. Na questão das startups, o Ministério da Agricultura, junto com a Embrapa e outros parceiros, tem promovido uma série de iniciativas chamando startups, desde as mais early stages, que se fala, as mais embrionárias, ainda composta por estudantes, né, por empresas que nem CNPJ tem, mais na parte de ideação, para criar uma cultura de inovação, até aquelas mais maduras. E aí eu cito aqui, no ano passado, junto com a BDI, nós lançamos um edital com quase 5 milhões de reais a serem disponibilizados para projetos de agricultura digital e difusão, né, que esses projetos
foram aprovados em todas as regiões, pelo menos um por região. São 14 projetos de agricultura digital que envolvem pelo menos uma startup, uma cooperativa ou grande empresa e academia. Esses 14 projetos, provavelmente até o final do ano, já começam a apresentar resultados, a gente tem acompanhado isso junto com a BDI, resultados muito relevantes, e o foco da chamada era que essas experiências sejam irradiadoras de bons cases, de bons modelos de aplicação e adoção, principalmente, da agricultura digital dentro da agropecuária brasileira. Então, esse é um exemplo de como que a gente pode promover ações de incentivo e indução do processo de inovação agropecuária calcado no digital, né, e no biológico também, em diversos segmentos. A ILPF Conecta foi a última que realizamos, né, toda a agenda de integração lavoura, pecuária e floresta, junto com o Congresso Mundial de ILPF, que ocorreu em Campo Grande. Realizamos uma chamada de startups, tivemos inclusive startups de fora, da França, da Argentina, de países africanos participando, com grandes modelos de negócio. Chegamos a 3 vencedoras da proposta, que passam agora a negociar com investidores privados para poder validar suas tecnologias. O papel do Ministério nesse ponto é aproximar, construir um ambiente, fazer as pontes entre o setor privado, investidor, e as startups e os empreendedores digitais, empreendedores de base tecnológica. Como que eu consigo arrumar recurso privado para bons negócios, né? O setor privado não vai investir se o negócio não é um bom modelo de negócio. Então, é nessa aproximação, se a tecnologia é boa, por meio dessas conversas é que se consegue, né, o melhor desenho, o melhor formato para escalonar isso. Por fim, a gente tem acompanhado aí, né, algumas notícias de startups que vimos desde o surgimento, como é o caso da Gira, hoje, né, tendo, por exemplo, a notícia que alguns 6 meses atrás, mais ou menos, grandes grupos comprando startups a valores milionários, né? Então, é esse movimento que o mercado e que o ecossistema de inovação já faz muito bem, já roda muito bem no Vale do Silício, em vários países europeus, Japão, Israel, Coreia do Sul, que a gente quer promover aqui. São Paulo já acontece muito bem, região sudeste já tem um sistema bem consolidado, vamos dizer assim, mas outras regiões como Norte, Nordeste, Centro-Oeste, a gente precisa induzir, né? Como que a gente supre algumas carências, algumas hélices da nossa tripla hélice de inovação, para poder fortalecer e fazer com que esse processo seja relevante. Temos tudo para que isso aconteça na região norte. A agenda de desmatamento pode ser superada com a agenda de inovação, né? Com investimento em startups que trabalham nessa temática, a agenda de valorização da biodiversidade, agregação de valor também com as food techs, né? O que falta para isso? Quais são os elementos do ambiente que são hostis ao investimento privado? Como que a gente trabalha para que isso avance no ecossistema de inovação da região norte? Aqui, só a título de informação, os investimentos privados em milhões de dólares no Brasil, de 2013 a 2018, né, foram o que está em azul clarinho é em milhões de dólares, e o que está em azul escuro são os aportes, né, os deals, as negociações. Então, são negociações de valores altos, mas a gente vê uma evolução no gráfico. Em 2019, houve também um crescimento, né? Aí, notícia do Ag Evolution, investimentos em AgTech sobem até 34,5%. O volume chegou a 165 bilhões em aportes startups próximos às fazendas. Então, como a gente consegue levar esse movimento de investimentos, de investidores, seja para startups mais ligadas ao agro, seja para startups ligadas a carbono, ligadas à integração lavoura-pecuária, a monitoramento, a marketplace, a ferramenta de negociação na região norte. Certamente existem algumas, mas como a gente constrói o ambiente, o ecossistema, para que isso seja mais vibrante, que seja mais intenso. E, por fim, toda a agenda de agricultura digital, ela só chega onde tem sinal de internet, né? É imprescindível que a gente construa uma base. E, para isso, o Ministério tem também olhado essa questão como um meio, né? A conectividade como um meio, não como um fim. A gente sabe que o mandato da área de comunicações é do Ministério das Comunicações, mas temos feito estudos e alguns trabalhos de subsídio
para que a agenda de comunicação e conectividade do país tenha um olhar muito diferenciado para a questão da conectividade rural. Aqui um gráfico do último censo agropecuário, onde 28% dos estabelecimentos rurais têm acesso à internet, ou seja, mais de 70% estão num apagão para a conectividade. Como reverter isso? A gente tem aí em vias do leilão de 5G, que certamente terão contrapartidas de 4G para áreas rurais, a questão do FUS, que é o Fundo de Universalização do Serviço de Telecomunicações, que também prevê recursos para a promoção da conectividade, e temos trabalhado aí nessa agenda de 5G, instalando, junto com o Ministério das Comunicações e parceiros, cases de uso, né? Modelos de 5G, como que funcionariam. O último essa imagem aí é da Embrapa Soja em Londrina, onde foram feitas diversas demonstrações de uso de tecnologias digitais com 5G, o aumento da qualidade, da troca de dados, a velocidade, como isso impacta a vida do produtor rural e do cidadão, né, com a melhoria da qualidade, não só do sinal, mas também da qualidade. Ao mesmo tempo, a gente entende que existem regiões muito remotas, região norte especificamente, onde a logística é difícil para chegar com uma torre, com uma fibra, e aí são soluções via satélite. Aqui é um exemplo que lançamos também junto com o Ministério das Comunicações, o programa Comunidades Rurais Conectadas, aqui foi no município de Alcântara, no Maranhão, com instalação de antenas de captação de sinal via satélite, de internet via satélite, em agrovilas, né, de comunidades quilombolas, onde agora eles passam a ter informação, conteúdo de educação à distância, trabalhar a conceituação e principalmente a aplicação de ferramentas de práticas de assistência técnica e extensão rural por meio digital, capacitação das crianças dessas ecovilas, enfim, uma agenda também para comunidades rurais isoladas. E esse modelo cabe muito bem para a região norte. Como que a gente pode desenhar esse programa Comunidades Rurais Conectadas para algumas áreas estratégicas da região norte, né? Fica aí, mais uma vez, a provocação, e a gente está trabalhando para isso. São mais de 126 pontos, 156 pontos já programados, cerca de 50 já instalados. Recentemente, a ministra esteve no Mato Grosso do Sul instalando próximo de 50 pontos naquele estado. Enfim, tem uma agenda de 5G, né? Alta tecnologia, para dispositivos e tecnologias bem avançadas, que exigem uma troca de dados rápida, mas também sem ignorar a importância da conectividade chegar para a inclusão digital de muitas comunidades rurais do país, né? Então, é nessa agenda que a gente tem trabalhado. Para último recado, o Ministério lançou também, a questão de alguns meses, o Observatório da Agropecuária Brasileira, que está na página, se colocar a ferramenta de busca, vocês encontram, e aí tem uma série de informações que antes ficavam desencontradas. É possível fazer cruzamento de informações de painéis temáticos, mapas, por exemplo, cruzar os sistemas de unidades de conservação com propriedades cadastradas no CAR, entre outras, né, 1000 possibilidades aí que possam existir cruzando dados. Então, a ideia também é que a gente está vivendo uma era onde os dados devem ser abertos, e por isso o Observatório da Agropecuária coloca à disposição do cidadão, da sociedade, das empresas, um conjunto de informações que antes não estavam abertas e estavam muito dispersas para tomar de decisão. Em resumo, era isso, né? Dizer que o Ministério tem uma Secretaria de Inovação, está atenta para a agenda do ecossistema de inovação. Entendemos que o ambiente de inovação é crucial para o desenvolvimento de empreendedorismo com base em tecnologia, com base em ciência e respeitando os recursos naturais, aliás, agregando valor, né, aos nossos produtos agropecuários. Com isso, eu me despeço, desejo um bom evento a todos e permanecemos com os contatos aí à disposição. Deixo aqui na tela o meu contato dentro do Ministério e seguimos discutindo ao longo do evento.